e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso exultamos diante de Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que nos deste o Teu melhor. Tu te encarnastes no Teu Filho e viestes habitar conosco. Por isso damos glórias a Ti, Senhor. Exultamos na Tua presença. Exultamos, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja. E exultai diante dele. Exultai diante dele. Exultai, exultai, exultai diante. Exultai diante dele. Exultai diante dele. Exultai, exultai, exultai diante dele. Amém. Antes de comenzarmos, gostaria que cantássemos outras estrofes de um hino. Vamos a fazê-lo com todo nosso coração. Amém. Me guia, Deus, em dom. Me guia, Deus, com grande amor, me guia sempre o meu Senhor. Em todo tempo posso ver com quanto amor me guia, Deus. Me guia, Deus, me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus. Seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. Tua mão eu quero, Deus, tomar e nunca, nunca vacilar. Contente em toda ocasião, com tanto que me guia tua mão. Me guia, Deus, me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus. Seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. Senhor, pedimos esta manhã, continúa sendo nosso guia, Senhor. Continúa dirigindo-nos pelo caminho certo. Continúa, Senhor, movendo nossos passos sobre as tuas pegadas, Senhor. E não permitas que nos desviemos nem à direita nem à esquerda. Permita, Senhor, por favor, que nós fitemos nossos olhos no Senhor para sempre. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, percepção, discernimento, sensibilidade, Senhor, para não perdermos as oportunidades diárias que o Senhor nos dá para senti-lo como está ao nosso lado. Em nome de Jesus, pastor de Israel, pastoreia-nos, dirige-nos, guia-nos, Senhor, em nome precioso de teu Filho Jesus Cristo. Tua mão eu quero, Deus, tomar e nunca, nunca vacilar. Contente em toda ocasião, com tanto que me guia tua mão. Me guia, Deus, me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus.
podem se sentar os irmãos e meditemos na preciosa e pura palavra do Senhor. Esta semana que passou, eu li um artigo de notícias que foi publicado esta semana. Não aconteceu esta semana este acidente, foi um acidente. A notícia deste acidente diz: uma mulher, estou traduzindo, por favor, me tenham paciência, uma mulher sofre de um AVC em pleno voo e sua filha de 6 anos salva sua vida. O que conta este artigo, isto aconteceu em julho do ano passado, mas esta menina de 6 anos viu que sua mãe estava dormida, mas que ela não acordava e ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. O voo saiu de Londres, do Reino Unido, e ia para Grécia. E aqui temos o nome da pessoa, uma mulher de 39 anos, você pode imaginar, uma mulher jovem, e segundo os médicos, uma bolha de ar entrou na corrente sanguínea e a bolha foi até uma veia no seu cérebro e aí entupiu a veia e houve uma embolia cerebral. Quando a menina viu que não acordava sua mãe, ela chamou a uma aeromoça para ajudar. Enquanto isso estava acontecendo, no assento de atrás exatamente estava viajando um médico. Então, quando o médico viu isso, ele se levantou, foi para a frente e viu a mulher e ele reconheceu os sintomas de um AVC. Então, ele falou com os encarregados, com o comandante da aeronave e lhes disse que o que ele tinha que fazer para salvar a vida dessa mulher era aterrissar novamente. Então, eles ligaram para um aeroporto em Itália, aterrizaram aí, imediatamente levaram ao hospital esta mulher, a operaram de emergência, uma cirurgia gravíssima, uma cirurgia muito séria. Esta mulher ficou com suas 2 pernas, ela le foi salvada a vida, mas ficou com as 2 pernas paralisadas, o braço esquerdo paralisado também, mas ela está viva. E ela está, apesar das circunstâncias, agradecida com sua filha de 6 anos, que ela teve a perspicácia, a rapidez de poder avisar o que estava acontecendo com a sua mãe, porque ela viu, observou algo estranho. Eu gostaria de perguntar a vocês que foi o que mais les chamou a atenção desta história, porque é uma história real. De fato, foram, segundo os dados, ela passou um mês no hospital italiano antes de ser repatriada para o Reino Unido, e seus familiares tiveram que criar uma campanha de fondos, que se chama GoFundMe, para recaudar fondos, coletar fondos e ¿cómo? Arrecadar, obrigado, fondos, e para reunir como $30,000 para poder pagar cobrir os gastos médicos. Então, o que lhe chamou a atenção dessa história? Como? Resgatar essa pessoa. Porque... Sim, não há dúvida que é uma intervenção de Deus aí, concreta. Mas que lhe chamou a atenção na história? A observação da criança
Ela está atenta, ¿Ela está? atenta, observando. Ajá, atenta, observando. A ver, ¿alguien más? A Luísa. Ela conhecer sua mãe, né? ¿Cómo? Conhecer de tal forma. A menina conhecer de tal maneira a sua mãe. Muito Isso. bem, irmão Edmilson. É como se uma coisa já Deus já tivesse preparado, porque tinha um médico já, né? Ok. O que eu quero falar para vocês esta manhã, e que foi uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, é sobre como Deus age a nosso favor. É o título da mensagem desta manhã. O Deus que age, ou haja, como é? Com E. Com A. Ok. O Deus que age a nosso favor. Nós talvez não percebemos como o Senhor se adianta aos fatos. Sim, a mim o que mais me chamou a atenção nesse fato, nesse acidente, nesse AVC da mulher, não foi só toda a intervenção divina, que sem dúvida foi evidente, era evidente aí, apesar de que esta mulher creio que não era cristã. Isso não interessa, porque o único Deus que há nesta terra é nosso Deus. Não há outro Deus. Ou seja, Ele intervém na vida de todas as pessoas, crentes ou não crentes. ¿Verdad? E Ele não está ali esperando que alguém lhe diga, sim, é o Senhor, o Deus de Israel. Ele o faz porque Ele não se pode negar a si mesmo, diz. Se Ele é fiel, em sua fidelidade Ele age. Mas é interessante que Ele se adianta aos fatos. Por que esse médico também estava voando aí nesse mesmo avião? Porque não sempre vamos encontrar um médico num tipo de emergência, não sempre há, né? E exatamente na parte de atrás, o assento de atrás da mulher que ele conseguiu, porque se tivesse estado mais longe, talvez não houvesse percebido, enfim. O que a mim me chama muito a atenção é que Deus está em todos os mais mínimos detalhes de nossa vida. E se nós, e sabem o que acontece? A maioria de nós não percebemos. Deveríamos perceber. Deveríamos sentir, deveríamos, ainda que não vejamos nada, pelo menos confiar. Porque se nós conhecemos a um Deus que age sempre a favor dos seus, quer dizer que qualquer coisa que nós estejamos vivendo está sob seu controle. ¿Estão de acordo comigo? Eu vivo em paz. Não importa aquilo que possa vir, porque eu conheço esse Deus. Eu sei o que Ele está fazendo para a minha vida e para a vida de todos aqueles que o amam. Vejam comigo algo precioso aqui. Vamos começar no Evangelho de Mateus, porque isto não é um pensamento isolado que sai de um acidente. Não, esta história aqui surgiu ao final da mensagem. Só para me confirmar que eu já tinha lido antes isto, mas depois eu me lembrei da história. Capítulo 28 de Mateus, diz no versículo número 1, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E es que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, ou seja, o que está dizendo aqui Mateus é que o terremoto aconteceu devido à descida do anjo. Percebem? ¿Estão lendo comigo? Sim. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Agora, quando nós lemos essa história, eu sei que vocês estão lendo aí, agora estão esperando o que eu vou dizer. E é verdade. Se nós não vemos algo além disso que está aí escrito, nós não vamos a perceber porque tudo isso aconteceu. Mas necessitamos ver um detalhe mais aqui nesta história, que na mesma narrativa, no Evangelho de Marcos, capítulo número 16, falando sempre aqui da ressurreição, falando destas mulheres, diz no verso número 2,
Aqui está falando Marcos de más mulheres. Não interessa se era uma, duas ou mais, aí estavam as mulheres. Dice, e muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Por favor, prestem atenção. Eles foram aonde? Ou seja, ao lugar onde estava enterrado, sepultado o corpo do Senhor. Eles iam com essa mentalidade de ir a ver ao Senhor. E dice, e diziam umas às outras. Veja só, por favor, os comentários e as coisas que surgiam em seus pensamentos e que foram expressadas com palavras. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quantos percebem que foi o que aconteceu? A ver. Como? Exatamente. Deus estava agindo com antecedência a favor delas. Elas estão perguntando, porque obviamente elas como mulheres não podiam mover a pedra. Aunque fossem 4, não iam conseguir as 4 mexer com aquela grande pedra que estava impedindo a entrada ao sepulcro. E estavam pensando, quem nos moverá a pedra? Oh, irmãos, o Senhor se adiantou a estas mulheres e Ele enviou um anjo. Prestem atenção, por favor. A pedra não foi movida do seu lugar para que o Senhor saísse do sepulcro. ¿Estão cientes disso? A pedra foi movida do seu lugar para que estas mulheres viessem o sepulcro vazio. E também, em segundo lugar, para que elas viessem, elas não perceberam isso, até depois, quando estavam registrando as coisas, então começaram a atar fios e começaram a ver realmente que o Senhor estava agindo a favor delas, como o Senhor se estava movendo, e quando eles chegaram já a pedra estava removida. Eu sei que muitas vezes nós vivemos sempre pensando, Senhor, que vou fazer com esse problema? Senhor, que daquela situação que eu não consigo, eu vou agora falar com um advogado, eu vou falar agora com um fulano, eu vou falar agora com aquela pessoa, e não sei o que é o que vai acontecer. E quando nós chegamos, o Senhor já agiu. O Senhor já se moveu. Ele já fez todos os movimentos de xadrez. Ele já moveu peças. Ele já tocou pessoas. Ele já mudou circunstâncias. Ele se adiantou a nossos fatos, a nossas experiências. ¿Por quê, meus irmãos? Porque Deus está mais envolvido em nossa vida, mais do que nós nos imaginamos. Nós vivemos uma vida muito insensível, vivemos abafados, esmagados pelos nossos problemas. Eu quero acordar vocês esta manhã, para que não vivamos mais assim. Levantémonos já e pensemos, talvez o Senhor vai mover a pedra, porque realmente foi o que aconteceu. Dice que quando elas chegaram, a pedra já estava removida e o anjo estava sentado sobre a pedra. ¿Saben qué quer dizer isso? Como? O domínio do céu sobre tuas circunstâncias. Não penses nos teus obstáculos, porque não são um obstáculo para Deus. Os teus problemas são insignificantes para Deus. E escuta, não é que o Senhor te lance em rosto a nossa inutilidade e a nossa fraqueza, de maneira nenhuma, todo o contrário. O fato dele agir adiantando-se é uma maneira dele se identificar com tuas fraquezas, te mostrar que ele está aí até nos mais mínimos detalhes, para que possas ver ao Senhor e não o obstáculo. Vocês entendem? Por isso é que a pedra estava removida. E o anjo dizendo, não está aqui o que buscais.
No está aquí. Oh Dios. Dios remueve nuestros obstáculos. ¿Cuáles son tus obstáculos esta mañana o en estos días que te ten avalado? ¿Tu vida que no muda? ¿Las circunstancias que no mudan? ¿Las cosas que no aparecen como gustarías? ¿Las puertas que no se abren como gustarías que se abrisen? No debes avalarte por isso, porque além de que para tudo há tempo, o Senhor é o que controla o tempo e as estações da vida. Mas Ele tem controle. Ele ama tanto nossas vidas, meus irmãos, que Ele vai nos mostrar como é o seu amor. Bendito o Senhor. Ou seja, então essa pedra foi removida, não só para que as mulheres entrassem e vissem ao anjo e vissem o sepulcro vazio, sino também para que depois, quem foram os que entraram depois das mulheres? Pedro e João. Para que eles também, prestem atenção, eles entraram ao sepulcro. João não quis entrar, Pedro entrou primeiro, depois entrou João, mas eles não houvessem entrado se a pedra não houvesse sido removida. E os soldados não estivessem aí, porque algo aconteceu. Eles estavam procurando a Jesus entre os mortos, e os que estavam mortos eram os soldados. Querem ler comigo? Não estou imaginando isso, não. Diz aqui, versículo número 3, falando do anjo, e diz o seu aspecto, porque os soldados também viram isso. O seu aspecto era como relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Estavam vivos fisicamente, mas estavam estagnados, eles ficaram por momento como vegetais. Homens valorosos, homens valentes, soldados romanos, não era qualquer pessoa. E aí estavam. E diz que saíram. Eles se espalharam, porque a própria escritura diz no verso 11: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, alguns da guarda, outros saber aonde ir, foram, fugindo do que tinha acontecido. Deus estava no controle, e eles fugiram, e talvez até as mulheres alcançaram a ver quando eles saíram correndo, pelo fato de elas entrando. E diz aqui no verso 5, veja, esto está acompañado, porque os guardas estaban casi como mortos, dice, como si estuviesen mortos. Mas o anjo dirigiéndose a las mujeres, porque también se asustaran, dice, no temais. ¿Saben por qué, meus irmãos? Porque o temor do Senhor cayó sobre os soldados. E eles não sabiam mais o que fazer. E como não eram crentes, não podiam ter uma reação correta a essa maravilha que estava acontecendo. Mas com as mulheres, pessoas, discípulos fiéis ao Senhor, o anjo diz, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Em outras palavras, vós não tens necessidade de ter temor. Dice, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, dice a ordem do anjo, e disse a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e como vos digo. Agora, prestem atenção. E retirándose elas apressadamente do sepulcro, em Marcos capítulo 16, versículo 8, dice... aliás, no verso 4, si vocês querem ler comigo, aí dice, e olhando viram que a pedra já estava removida. Quando eles chegaram, depois de pensar, quem removerá a pedra? Pois era muito grande, dice. Era muito grande, era parte do céu, uma pedra muito grande. Verso 8, e saindo elas, dice Marcos, fugiram. Vocês percebem o verbo? De onde você fuge? Foge, perdão, obrigado. De onde você foge? Do perigo ou de um lugar que lhe causa pavor? De um animal?
Dice, y saindo elas, fugiram do sepulcro. ¿Por qué? Porque estaban posuídas, dice, de temor y de asombro y de medo. Nada disseram a ninguém pelo caminho, é o que diz Mateus também. Nada disseram, iam elas correndo para avisar aos discípulos. Mas enquanto elas iam, ouça por favor isto, dice no versículo 8 de Mateus 28. Y retirándose elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e uma mistura de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus, ouçam meus irmãos, veio ao encontro delas e disse, salve. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Saúde. É um cumprimento muito comum em Israel e nos dias bíblicos. Até Judas a utilizou quando saudou a Jesus, salve mestre. Lembram? Era um cumprimento, era como dizer, bom dia, tudo bem? O que estava transmitindo o Senhor a estas mulheres era que elas necessitavam se calmar. E diz, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus les disse outra vez, irmãos, não temais. Estavam realmente com uma cara de assustadas, apavoradas. E logo diz o Senhor, ide, avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Agora, les deixo algo aqui para que vocês meditem, e a todos aqueles que nos escutam. Isso significa que os discípulos viram ao Senhor ressuscitado até que desceram a Galileia? ¿Están captando minha pergunta? Não? Ou seja, outra vez, este é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, e a ordem do anjo e a ordem de Jesus, que tinha sido dita desde Mateus, antes, que tinha dito antes, quando ele ia, disse que ia morrer e ressuscitar, que eles tinham que ir a Galileia, les diz outra vez, digam a meus irmãos, que se dirijam a Galileia e lá me verão. Mas esse dia, pela manhã e na tarde, todos eles estavam em Jerusalém quando o Senhor se les apareceu. Sim ou não? E o seguinte domingo, diz João, que na primeira vez Tomé não estava presente, e o seguinte domingo, 8 dias depois, Tomé estava presente e o Senhor novamente se revelou a eles. Ou seja, o que estamos dizendo é que o Senhor se manifestou a eles várias vezes, 2 vezes pelo menos, antes de ir a Galileia. ¿Estão captando o que estamos vendo aí? Então, quem são esses irmãos? Quem são esses irmãos? Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Era também um aviso aos discípulos, meus irmãos também eram irmãos do Senhor, espiritualmente falando. Como? Mas é muito provável que o Senhor também deu ordem a seus irmãos na carne que descessem a Galileia, que Ele ia se manifestar a eles. De fato, em 1 Coríntios 15, quando está falando daqueles mais 500 irmãos que o Senhor se manifestou, diz depois de ressurreto, sim? Entre eles está Jacó, ou melhor dito, Tiago, um de seus irmãos na carne. Enfim, há algo aqui que o Senhor falou, porque nesse dia Ele 2 vezes se manifestou a seus discípulos. De fato, no caminho a Emaús, lembram?
Novamente ele faz essa manifestação a esses 2 discípulos. Quando eles voltam e estão contando as coisas, o Senhor se apareceu a ele. E algo interessante, quando ele entrou, a porta estava fechada. Ou seja, há outra razão para ver que não importa que uma pedra esteja impedindo a saída do sepulcro, ele de todos modos ia sair. Assim como entrou no cenáculo onde estava a porta fechada. Isso não tem nada a ver. É só para nos mostrar que Deus quer mover os teus obstáculos. Amém? Bom, quero les mostrar algo mais aqui. Porque vamos al libro de Isaías. A ver. ¿Ya están ahí? No capítulo 64. Este capítulo, desde o versículo 1 hasta o verso 3, o Isaías e o povo mesmo também estão, é um clamor para que o Senhor desça, para que o Messias desça, e em sua segunda vinda, bom, desde a perspectiva judaica, que o Messias descesse do céu e destruísse aos inimigos. Ou seja, está falando da sua vinda para trazer juízo. Para nós é a segunda vinda. E, além disso, ele diz algo aqui, um versículo que vocês conhecem muito bem e que usamos para nos consolar. ¿Estão prontos? Versículo número 4 e 5. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quantos gostam desse verso? Eu também. Quem não? Certo? Agora, por favor, prestem atenção ao que ele diz. Que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Aprendamos a esperar. Aprendamos a esperar em Deus. Ele vai mover os obstáculos. Ele vai preparar as circunstâncias. Ele vai te preparar o ambiente para onde tu vas a chegar. Ele vai preparar as pessoas que daqui a pouco tu vas a conhecer e que vão a mudar também a tua vida. Porque a nossa vida muda e Ele faz ciclos. Em nossa vida, já lo temos expressado várias vezes, mas Ele o faz para te mostrar que Ele não é um Deus, nem a vida é tediosa. Nem tua vida acabou porque chegastes à terceira idade, ou porque tivestes um sério problema de vida ou de relacionamento, e agora estás diante da sociedade, numa situação muito complicada, não sabes o que fazer. Não interessa, Deus tem controle da tua vida. E Ele prepara tudo para mudar a tua vida e te dar gozo e te dar alegria e curar as tuas doenças. É o que o Senhor diz em Salmo 103. Ele que sara todas as tuas doenças, dice, de modo que te rejuvenescas como a águia. Ou seja, se está falando de rejuvenescimento, está falando de uma etapa de restauração. Queridos irmãos, Deus é um Deus de restauração. Mas isso não implica que Ele nos vai restaurar até o final de nossa vida, não. Ele tem ciclos de restauração para nós. Senão, irmãos, não experimentaríamos um dia após outro dia após outro dia, e Ele dizendo que são novas as suas misericórdias todos os dias. Percebem como Deus prepara as coisas? Portanto, nós devemos de viver uma vida de esperança. Uma vida de gozo, uma vida de expectativa. Que é o que o Senhor vai fazer agora? Há um obstáculo, glória a Deus. Quem moverá? O Senhor. Há uma pedra, quem moverá? O Senhor. É Ele o que move os grandes obstáculos. Mas aqui diz que Deus que trabalha para aquele que nele espera. Versículo 5. Sais ao encontro, vejam só, sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Deus é um Deus que nos sai ao encontro.
¿Dónde estás andando? ¿Qué camino tomaste? Si tú amas a justicia, si tú amas al Señor, el Señor va a ir a teu encontro. De fato, quando o Senhor fala do povo de Israel, sendo um povo rebelde e de dura serviço, Ele diz: portanto, prepárate para o encontro com teu Deus. Ainda desde a perspectiva de juízo e de um trato difícil, Deus não nos abandona, Deus vai sair a nosso encontro. Deus, irmãos, ¿por quê? Porque Ele se adianta aos eventos. Por isso dice, quem é Deus que, como eu, que anuncia as coisas que vão vir desde o princípio? O sea, se tan somente nós fôssemos mais sensíveis, poderíamos saber que Deus está agindo por certos detalhes em nossa vida. E que, portanto, deveríamos ter paz e não viver ansiosos e não estar doentes devido a que não sabemos o que fazer. As pessoas nem dormem quando não sabem o que fazer. E não estou repreendendo vocês, não é minha forma de falar, por favor, me entendam. Mas é verdade. Quantos de vocês não dormem pelos problemas? Levantem a mão, honestamente. Los demás não tem problema. Pode cair o mundo que eu estou em paz com meu Deus. Em paz me acostarei e assim mesmo dormirei. Em paz deitarei. Glória a Deus. Não. Eu sei que há muitos aqui que passam vigiando, porque não conseguem ter paz e saber que Deus está no comando, mas Ele está, meus irmãos, Ele está. Só falta que tu possas reconhecê-lo e engrandecer seu nome e deixar de ver que são os homens ou as pessoas ou as circunstâncias ou o governo ou qualquer coisa que tem mais poder que o Senhor. Impossível, impossível. Bendito seja o Senhor. Saia ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Que precioso! Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, a forma como Deus se move. Es que te irastes, dice, porque pecamos, por muito tempo temos pecado. E escutem a pergunta: e havemos de ser salvos? A pergunta do povo é: pecamos, ¿haveríamos de ser salvos por isso? Em outras palavras, ¿somos nós dignos da salvação? Mas escutem, irmãos, apesar de nossa realidade, apesar do que somos e apesar de nossos pecados, o Senhor sai a nosso encontro. Por quê? Porque Ele tem propósitos e objetivos de salvação para a tua vida e para a minha vida. Ele quer manifestar a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Sabem vocês que aqueles que esperam no Senhor realmente o amam? Dizem amém? Amém. Leam comigo. Vamos a 1 de Coríntios. Quando vocês encontraram 1 de Coríntios, me dizem amém. Amém. Ótimo. Capítulo 2. Vamos ler agora a parte do Novo Testamento. ¿Estão ouvindo o que estou dizendo? Que corresponde a Isaías 64:4. Foi de Isaías 64:4 que Pablo tomou esta doutrina. ¿Estão comigo? Vamos no verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a los poderosos desta época que se reducem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Lembram o que diz o texto? Isaías 64. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se ouvidos percebeu, nem os olhos viu. Aqui diz, não falamos, sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Ou seja, até a ignorância dos príncipes o Senhor usou para cumprir os seus propósitos. Porque os seus discípulos nunca houvessem crucificado a Jesus, sim ou não? Eles queriam que ele seguisse com eles. Como o próprio Pedro disse: tem misericórdia de ti, Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Nunca isso te aconteça, lembram? Ou seja, os próprios discípulos, pelo benefício próprio da bênção de ter ao Senhor com eles, nunca houvessem crucificado ao Senhor. Mas estes ignorantes, deixem-me dizê-lo dessa maneira, porque assim o diz a Escritura, dos planos divinos, não perceberam nada, não entendiam nada da sabedoria de Deus, o levaram à cruz. Agora, vejam aquilo que diz o verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, assim o interpretou Paulo, o que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele. Assim dice aí? Não, dice que o aman. ¿Saben por quê? Outra vez, porque esperar em Deus é uma manifestação de que o amamos. Se esperamos nele, o seu agir, o que ele faz, nós vamos a ver coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Os homens, em sua maioria, crentes ou não crentes, desde os dias da antiguidade, como diz o texto, não conheceram nem perceberam a forma secreta e maravilhosa do mover de Deus. A palavra que trabalha, aqui que diz em Isaías 64:4, que trabalha para aquele que nele espera, essa palavra hebraica significa que age, que faz, significa que trata, executa. Assim se pode traduzir também. Ou em outras palavras, que organiza teus eventos. Quantos de vocês não gostariam de ter uma organizadora de eventos extraordinária para teu casamento? Para que todo saia maravilhoso, se necesita de alguém que saiba de organizar. Tudo preparado, detalhes. Assim é o Senhor. Ele prepara todos os eventos. Ele se adianta para preparar todas as coisas para o teu favor. ¿No dice a Escritura en Romanos que todas as coisas ajudam a bem? Nós creemos muito nesse texto, mas não experimentamos devido à falta do amor. Temos que amar a Deus para ver o mover. E escutem, irmãos, não somente todas as coisas ajudaram a bem, não. Todas as coisas ajudam a bem no presente e ajudam a bem no futuro. Porque Ele se adianta para preparar tudo. Ele trabalhou no teu passado, trabalha no teu presente e age também no teu futuro para procurar o bem da tua vida. Bendito seja o Senhor. E escutem, isso significa que Deus, ¿estão ouvindo isto? Isso significa que Deus não fica inativo. Inativo não fica em relação a tuas necessidades e a todas as necessidades dos seres humanos, mas principalmente dos seus santos, daqueles que esperam nele. Principalmente as necessidades espirituais, como a salvação. Ninguém de vocês tenham a certeza, tem detalhes do que o Senhor preparou para quando Ele se encontrou contigo el dia de tua salvação. Porque o dia de tua salvação não aconteceu um ato isolado na história. Todos os anjos do universo sabem que Deus saiu ao encontro de ti para salvar-te. Ou seja, isso mostra a humildade do Senhor e mostra também quão importantes nós somos para Ele. Por favor, ninguém aqui tome o crédito.
Estão ouvindo o que estou dizendo? Ninguém pensa, sim, Deus assim. Ele tinha que me ver a mim porque quem não se derrete diante da minha presença. Que eu sou algo especial. Não, não é assim não. É porque Ele é tão humilde, tão precioso, tão amoroso, que Ele sai ao encontro ainda do mais miserável nesta terra, ainda daquele que é o seu inimigo, para mostrar a sua salvação. Amém. Deus prepara o ambiente, os acontecimentos, as pessoas, e melhor ainda, o tempo da vida para aqueles que esperam nele. Bendice a Escritura. Jesus disse aos judeus em João capítulo 5, verso 17, mas ele les disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Estavam criticando ao Senhor por violar o sábado. E Ele disse: meu Pai até agora trabalha. ¿Trabalha quê? Qual é esse trabalho? Todas as coisas concernentes à salvação humana. Todas as coisas que concernem a tua salvação. Ambos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, têm esse objetivo: salvar a humanidade. Portanto, desde antes da salvação, do dia que nasceste, o Senhor já estava trabalhando constantemente para guiar a tua vida, para te encontrar-te com Ele, te colocar no caminho de arrependimento e conversão para conhecê-lo. A obra divina é fazer tudo o que seja necessário para que o homem conheça seu Criador. Graças, Senhor, por tanta misericórdia. Vejam comigo, por favor, em Gálatas capítulo 1, verso 13. Gálatas 1, 13. Escutem isso, leiam comigo aí. Porque ouvistes, aqui está Paulo falando, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Os homens desde a antiguidade não percebem, não ouvem, diz o que o Senhor faz. E aqui Paulo, em sua vida anterior, quando ele defendia o judaísmo, ele tinha um proceder. Qual era o proceder de Saulo de Tarso? Era um proceder malvado. Desde nossa perspectiva cristã, desde o judaísmo ele estava fazendo algo extraordinário. Está entendendo? Desde a perspectiva do judaísmo, ele estava defendendo o judaísmo e a lei. Porque para ele, aqueles eram os violadores da lei. Violadores do sábado, de tudo. Então, ele, segundo ele estava fazendo o que era certo. Sigamos aqui. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Que incrível, né? E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, glória a Deus, olha este homem fazendo uma obra tremenda contra o cristianismo, contra o caminho do Senhor. Contudo, o Senhor, disse Paulo, confessa aqui, o Senhor já o tinha escolhido desde antes de que ele nascesse. Desde o ventre da sua mãe, ele já tinha fitado seus olhos neste inimigo, que se converteria num inimigo. Ele está assustado disso. Então, agora encontramos em Atos capítulo 9, depois de, talvez, depois de ter nascido, talvez uns 40 anos depois. Saulo de Tarso era mais ou menos de uns 40 anos, já quando ele se encontrou com o Senhor. Talvez nessa época não era tão velho, né? Era um jovem. Mas diz aqui, no Atos capítulo 9, verso 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, respirando ameaças e morte, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Qual é o caminho?
cristianismo, que más adelante se llamó cristianismo, los cristãos en Antioquía, o caminho, os seguidores do Senhor, o próprio Senhor. Assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, não importa se eram homens ou mulheres. Agora, diz a Escritura, seguindo ele estrada fora, e aproximar-se já de Damasco, onde era seu objetivo, chegar aí à sinagoga de Damasco, para entregar as cartas de autorização que trazia de Jerusalém, para lhe permitir fazer uma redada ali dos discípulos. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Queridos, apesar deste homem ser um inimigo do Evangelho, o Senhor Jesus saiu ao encontro dele, onde ele menos esperava. No tempo, no dia e no lugar onde ele menos esperava, ao meio-dia, dice, uma luz mais forte que a luz do sol se apareceu a ele, e era Jesus saindo a seu encontro. Não importando suas intenções e seus respiros, diz, ele respirava ameaças de morte. Você pode imaginar um homem que está assim, né? Como um touro bravo que quer acabar com esse toureiro que está aí com essa capa vermelha. E assim, ameaças de morte. O Senhor se manifestou a Saulo de Tarso. O Senhor começou a trabalhar. Mas sabem por quê também, meus irmãos? Deus estava olhando neste homem um zelo sincero. Havia um zelo sincero na sua vida. Ele estava cometendo um grave erro, estava cometendo crimes graves, mas ele era sincero com o que estava fazendo. Segundo, ele estava defendendo o que era correto. ¿Por quê? Porque era ignorante. Ele mesmo disse, depois, em seu testemunho, eu era ignorante, diz, eu não sabia o que eu estava fazendo. E Deus sabe muitas vezes quão ignorantes somos dos seus feitos. Deus sabe muitas vezes como ignoramos, como Ele age a nosso favor e nos suporta e tem paciência e continua dirigindo-nos ao lugar indicado para se manifestar a nós. Bendito seja o Senhor. O Senhor lhe saiu ao encontro quando Saulo respirava ameaças e morte, tudo em seu ímpeto por justiça, e lhe manifestou a sua justiça, amor e misericórdia. Então, de aí em diante, Saulo de Tarso começou a respirar perdão, começou a respirar alívio, paz, entendimento, salvação e vida. Oh, irmãos, quantos de vocês respiram estas coisas em sua vida? Respirando salvação, perdão, não importa quantos inimigos tenhas. Sabe, as pessoas que se levantam contra ti são ignorantes muitas vezes do que estão fazendo. Às vezes não estão cientes. Se o próprio Senhor disse dos seus verdugos: Pai, perdoa-los porque não sabem o que fazem. No mesmo ato da morte, da crucificação, é porque Deus quer nos dar a entender que nós também devemos compreender que as pessoas, na maioria das vezes, não estão cientes totalmente do que estão fazendo. Ainda que possa dizer, não, eu odeio ele. Tá, tudo bem. Há algo além disso, meus irmãos. E o Senhor quer que nós entendamos. Como diz o texto de Isaías, em versos 64:5, sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. E vocês dirão, pastor, mas Saulo perseguindo ao Senhor, perseguindo o caminho, ele não praticava justiça. Sim, não praticava justiça. Sim, a sua justiça própria. Sim, estava praticando a sua justiça própria. A verdade é que a vida de Saulo de Tarso não agradava ao Senhor, mas ele se praticava a justiça, ele era correto.
es la persona correcta. Dice que en cuanto a ley, él era irreprensible, dice. A veces mucho más do que muchos crentes, que ni siquiera guardan a ley, ni a ley civil, y a veces ni a ley que el Señor nos ordena. Mas el Señor le salió a encontro para le mostrar a verdadeira justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. E quando ele conheceu isso, sua vida mudou para sempre. Bendice também a escritura aí em Atos capítulo 10. Esto é algo precioso que o Senhor deixa registrado aqui. Atos capítulo 10 e versículo 35. Dice, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável, dice. Percebe? Aqui está dizendo que, ou seja, aqui é Pedro falando de Cornélio e dizendo como o Senhor vê a alguém que está fazendo justiça e ele vai sair ao encontro dele. É o que diz Isaías, ele vai sair ao encontro daquele que ama a justiça, que faz o que é correto para guiá-lo ao caminho do Senhor. Não é sua justiça que o vai introduzir ao céu, é a iniciativa divina de buscá-lo e salvá-lo e conduzi-lo ao caminho certo. É uma obra divina, é uma obra preciosíssima. Amém. Mas Deus, assim como trabalhou para o bem eterno de Saulo de Tarso, ele também sai a nosso encontro, irmãos amados, para mostrar-nos o seu caminho de perdão, de paz, de salvação e de vida, para que nós também o experimentemos. Eu estou correndo porque quisiera les falar outras coisas, não mais me vai dar tempo, mas vamos aqui ficar mostrando isto. ¿Qué fue lo que yo les dije? Que Dios, algo que revela esa parte ahí, que Dios trabalha a favor daqueles que esperam nele, é que Deus não fica inativo. Deus não fica inativo. Significa também que Deus não é indolente. Quem sabe o que significa indolente? ¿Ah? Preguiçoso. ¿Cómo? Lento, inativo. Também. Ele não passa, irmãos, sentado lá no trono o tempo todo. Ele trabalha. Ele é um Deus. Escutem, algo muito importante na vida do ser humano é sua vontade. Se vocês não têm vontade, não fazem nada. Concordam comigo? Se você não tem a vontade de se levantar, você fica ali deitado, dando um viro para cá, outro viro para cá, e pensando se levanta ou não, não tem desejo de ir a fazer sua comida, se você mesmo prepara o seu café. Não dão desejos. Você tem que ter uma força de vontade e dizer, não, Luiz, levanta, rapaz. E aí vamos. Apesar do sono, aí vai ao banheiro, e aí vamos, e aí tenho que correr. Quantos de vocês... Espero que tenham corrido para vir à igreja, apesar de chegar tarde. Mas corrimos, ¿sí? ¿Por quê? Porque há uma força de vontade, há um desejo, algo. Isso é muito importante. Escutem, meus irmãos, Deus tem uma força de vontade infinita. Uma força de vontade que por isso Ele salva os homens. Ele trabalha a favor deles porque tem uma força poderosa de vontade. Diz no Salmo 37. Oh, eu exalto ao Senhor, porque Ele é muito bom. Salmo 37, no versículo número 40. Oh, no, perdão. Não é esse, não. No princípio, eu estou no livro de Jó. 37, 40, dice, o Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos inimigos e os salva, porque nele buscam refúgio. Todo aquele que procura se refugiar em Deus vai receber a salvação do Senhor. Como Cristo mesmo disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Portanto, podemos dizer como o salmista, no Salmo 31, verso 19,
como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Oh, cuán grande a tua bondade, Senhor. Portanto, queridos, esperen no Señor. Aprendan a esperar no Señor. Aprendamos, como dice Isaías 25:9. Naquele dia se dirá: es que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque o Senhor, ¿saben por quê? Ele também sabe esperar o tempo de agir a teu favor. Ele não é acelerado, ele é ativo sim, mas ele não é, como se diz, impetuoso. Ele vai agir a teu favor, mas no tempo certo. ¿Sí? Quantos de vocês às vezes têm pedido perdão ao Senhor por ter falado quando não deviam? O por ter entrado a um lugar quando não deviam? O ter entrado em uma conversa e dizer um comentário que deixou a todos em despidos? Só porque vocês queriam falar ou porque criam que deviam falar e acabou o ambiente ali adentro. Oh, não, o Senhor não faz isso. Ele sabe esperar o tempo certo para agir. É o que diz a Escritura em Isaías 30:18. Diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Que lindo o Senhor. Quantos dan glória a seu nome? E diz: e se detém. Que significa isso? Que Ele está ativo, mas de repente para esperar um momento oportuno. Ou seja, vocês podem ver que Ele trabalha a favor daqueles que esperam nele. Ele também sabe esperar o momento certo. E diz: e se detém para se compadecer de vós. Por que se detém? Porque muitas vezes nossos pecados fazem o problema. Por isso se compadece o Senhor. Não por nossas justiças, mas por nossas fraquezas e nossas debilidades. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Amém. Aleluia. Por isso diz também o salmista: em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Que precioso Senhor. E assim aconteceu com minha vida. Se não houvesse sido pela misericórdia de Deus de sair ao encontro da minha vida, eu não estaria aqui. Mas Ele agiu a meu favor. Deus age, e aqui termino, a favor de todas da vida de cada um de nós. Vamos, por favor, aqui vamos a terminar, mas abram suas Bíblias e façam um esforço por manter seus corações ligados neste fio. No livro de Ruth. ¿Están ahí? Yo voy a resumir, porque supuestamente todos nós sabemos y conocemos a historia de Ruth y a historia de Noemí. Sabemos que a familia de Noemí, seu esposo Elimelec y sus dos filhos, saíram por causa da fome que havia em Belém, ¿sí? Ou seja, eles saíram fugindo de circunstâncias difíceis para não morrer de fome em Belém, que significa casa de pão, e saem para Moabe e peregrinam lá durante 10 anos. Vocês sabem a história. Durante esse período morre o marido de Noemí, morrem seus dos filhos depois de ter se casado, e a vida se tornou difícil para Noemí. Pensem em suas vidas. O que tem acontecido em tua vida? Talvez tenhas pensado muitas vezes, igual que Noemí, acabou a vida. Estou viva, mas morta. Por eso ela mesma dice: não me llaméis mais Noemí, llamadme
Mara, porque Dios tem sido duro comigo. E agora minha alma está amargurada. Muitas pessoas vivem assim, sua vida, amarguradas. ¿Por quê? Porque pensam que não tem mais chance na vida, que Deus esqueceu deles ou delas, que Deus não está agindo a seu favor, que Deus deixou de trabalhar a favor delas. Não é verdade. É uma boa notícia que les dou esta manhã. Apesar de nossa realidade tão triste, da perda de um ser querido, como o exemplo aqui de Noemi, Deus tinha algo ainda esperando na vida de Noemi, algo que ela nem se imaginava, porque os seus parentes próximos, marido e filhos, tinham morrido e só tinham ficado 2 noras que meio estavam aí, e uma delas o abandonou, e então a outra, que é a Ruth, a moabita, decidiu segui-la, determinada em seguir e conhecer a esse Deus tão tremendo, que age de uma forma como ela nunca tinha conhecido a um Deus, porque não existe outro Deus. Ela conheceu os deuses dos moabitas, a idolatria dos moabitas, mas nunca tinha conhecido. E escute, sua colega, a outra nora, ela não percebeu essas coisas, mas Ruth sim, e decidiu segui-la. Então a história continua. Elas chegam, voltam para Belém. Ela começa pobremente a colher espigas para poder comer, e algo acontece. Capítulo 2 de Ruth, van aí comigo, vean alguns versículos muito importantes. 2:18. Ela estava apanhando no campo de Boaz, e diz no verso 18: tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu a sua sogra. Quem estava cuidando de Noemi? Sua nora. Incrível, né? Diz a escritura que às vezes há mais chegado que um irmão, um amigo. Ruth não era, digámoslo assim, em sangue, não tinha nada a ver com Noemi, mas em seu espírito era sua filha. E diz, verso 19, então lhe disse a sogra, ainda era sogra, mas era sua mãe: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. ¿Estão captando? E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Outra vez, Ruth não tinha nem ideia quem era esse homem. ¿Estão de acordo? Ela chegou a esse campo. ¿Por que chegou a esse campo? Me guia Deus, com sua mão, me guia Deus. Ela não sabia, mas ela chegou ali àquele campo e começou, e disse que achou graça diante daquele que ela não sabia que era o remidor. Muitas vezes nós estamos diante de nosso remidor e não o enxergamos. Estamos em seu campo e nós pensamos que estamos agindo segundo nossa vontade. Verso 20. Então Noemi disse a sua nora: bendito seja ele do Senhor. Agora ela está começando a ver o seu passado, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Está falando dela e falando do seu marido e seus filhos. Disse-lhes mais Noemi, disse-lhe a Ruth: esse homem é nosso parente chegado, ou seja, remidor, e um dentre os nossos resgatadores, porque haviam 2. Bom, passou que ela lhe indicou o que devia fazer, e Ruth continuou colhendo no campo de Boaz. Agora vamos ao capítulo 3, por favor. Capítulo 3.
Aqui, com as instruções e a direção de Noemi, Ruth faz algo muito atrevido. E se apresenta com Boaz, já ciente de que era um remidor. Mas logo diz aqui, no verso 15, 3:15, diz mais: dame um manto que tens sobre ti e segura-o. Ela, Ruth, o segurou, e ele, Boaz, o encheu com 6 medidas de cevada e lo pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Como entrou? Como entrou Ruth? Cheia de 6 medidas de cevada para ela e para sua sogra, porque tinha achado graça diante do remidor. Que coisas as que estão acontecendo nessa vida dessas mulheres sozinhas, digámoslo assim, abandonadas pelos seus maridos por um Deus tão duro, se dizem os homens. E diz então agora, verso 16: e chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela estava mais do que ansiosa para saber o que estava acontecendo na vida de Ruth. E disse: ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Olha a mensagem. O sea, a través de Ruth, Boaz está se comunicando com quem? Com Noemi. E está dizendo aí que ele também está interessado principalmente nela. Não tem mais marido, não tem mais filhos, mas há alguém aqui que está interessado em seu sustento, em seu cuidado e no seu futuro. Como ele está interessado na tua vida. E diz no verso 18, em outras palavras, nunca lhe faltará nada. 18, então lhe disse Noemi a Ruth, que disse? Espera no Senhor, meus irmãos, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Oh, essa história para mim é fascinante. Coisas preciosas acontecem. Bom, e para resumir a história, vocês sabem o que aconteceu. Ruth se casa com Boaz, tem um filho, e a felicidade para ambas foi até seus últimos dias. Deus restaurou suas vidas, a pesar da morte, a pesar da separação, a pesar da perda, a pesar dos bens, a pesar de muitas coisas, o Senhor agiu a favor. Senhor, estou seguro que o Senhor me deu esta mensagem, não para preencher outro culto mais a vocês aqui esta manhã, sino porque Ele conhece seus corações, que estão passando por momentos tão difíceis, e momentos de decisões em sua vida, e de perguntas e de inquietações no coração, perguntando o que vai acontecer com vocês. Mas devem saber que Deus está no assunto de suas vidas. Ele os tem nas suas mãos. E Ele sabe, como Ele disse outra vez, o famoso versículo de Jeremias 29:11. Eu bem sei, eu gosto disso. Eu bem sei. Podem repetir? Eu bem sei, diz o Senhor, o que eu tenho para vós, dice, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu gostaria de convidar a alguém que queira passar aqui, que se senta talvez, que está passando por um momento que não sabe o que fazer, que pensa que talvez não há mais, que já topou sua vida, que acredita que já está, como dizemos em Guatemala, mais para o tigre.
O sea, ya carne para o tigre. Já não há mais o que fazer para ele, só o zoológico de espera. Não. Irmãos, há oportunidade para mudar a tua vida hoje. E aquele que te salvou tem etapas. E muitas vezes te deixa assim perder a esperança. ¿Sabes por quê? Porque senão tu não ves o que estás vivendo. Não encontras que é preciso sair desse ninho para encontrar algo novo que o Senhor tem para a tua vida. Se alguém quer passar aqui, passe enquanto cantamos ao Senhor. Me guia, Deus, com grande amor, me guia sempre o meu Senhor. Em todo tempo posso ver com quanto amor me guia. Vamos a repetir esa frase, esa estrofe. Me guia, Deus, com grande amor, me guia sempre o meu Senhor. Em todo tempo posso ver com quanto amor me guia, Deus. Me guia, Deus, me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus. Seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. No abismo de uma grande dor, onde intenso brilha o sol, em doce paz, luta cruel com a sua mão me guia, Deus. Levante sua mão. Me guia, Deus, me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus. Seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. Senhor, aqui está nossa mão levantada porque queremos que nos tomes de nossa mão e nos guies, Senhor. Não queremos ser como aquelas criancinhas muitas vezes que se soltam da mão de seus pais para querer fazer o que eles querem e de repente uma queda e se machucam. Muitas vezes temos feito isso, Senhor, com o impulso, o ímpeto de querer algo, de anhelar algo, de desearlo. Mas nesta hora, Senhor, levantamos nossa mão. Toma nossa mão, Senhor. Guía-nos, por favor, não nos soltes. Ainda, Senhor, que estejamos movendo os dedos pela inquietação da vida ou pela ansiedade da vida, Senhor, aperta nossa mão, Senhor, e olha-nos com olho de misericórdia, e olha-nos com compaixão, Senhor, e mostra-nos, Senhor, a confiança que mostraste àquelas mulheres dizendo: não temas, não temas,
Ide a Galileia, que aí eu me manifestarei a meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, dirige a vida de cada um aqui. Não importa as circunstâncias que cada um viva, Senhor, difíceis, até cruéis podem ser, até seus próprios pensamentos os estão enganando, as suas próprias mentes os estão eludindo, pensando que estão errados. Mas, Senhor, abre seus olhos esta manhã para ver que Tu estás em suas vidas, agindo, trabalhando a favor deles, Senhor, para colocá-los no lugar onde Tu tens planejado para suas vidas. Que conheçam a pessoa indicada, Senhor, o lugar certo para suas vidas, a empresa onde precisam trabalhar, os clientes que precisam conhecer, as palavras que precisam falar para fortalecer as suas fé em seus corações. Senhor, em nome de Jesus, abençoa este povo, que ninguém aqui saia deste lugar ainda duvidando do agir divino a seu favor, que todos possam confessar e declarar e, Senhor, proclamar aos quatro ventos que o Senhor está reinando sobre suas vidas, dirigindo seus passos. Que ninguém aqui viva por vista, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor. Graças esta manhã, Senhor. Quero les dar um tempinho para que vocês deem graças ao Senhor. Aqui no altar, dediquem um tempo para dar graças ao Senhor. Oh Deus, Senhor. Deus, seu seguidor, fiel serei, pois com sua mão me guia Deus. E quando eu terminar o dever e por sua graça eu vencer a morte, eu não temerei, e com Cristo
Cristo, o Jordão eu cruzarei. Me guia, Deus, com sua mão. Me guia, Deus, seu seguidor, fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. Amém. É bom esperar no Senhor. Y hay una escritura que dice, es bueno esperar en silencio, dice. Porque a veces tenemos que parar de decir, Señor, Señor, Señor. Como que estamos diciendo, Señor, no te preocupas por mí. Eso es ferir el corazón de aquel que está atento de todas nuestras necesidades. Claro que se preocupa por ti, mas Él también sabe esperar el tiempo certo para agir, para que recebas o melhor e não o bom que muitas vezes nós pedimos, o melhor que Ele tem para vocês. Amém. Que o Senhor complete essa obra em suas vidas, irmãos. Amém. Podem passar a seus lugares.